Rael gostava de viajar longas distâncias, ele gostava de estar em novos lugares e desta vez ele estava sozinho. Seu parceiro, um amigo de longa data, estava adoecendo frequentemente, e desta vez ele havia perdido a viagem novamente. Mas Rael não sentiu falta da companhia de forma alguma, sozinho ele pensava muito na vida, relembrando a sua infância com saudade. Seu pai também era caminhoneiro, ele transportava bens em todo o país, ele conheceu muitas pessoas incluindo bandidos também de alguma forma. Certa vez eles emboscaram o caminhão de seu pai, atraíram-no para fora do veículo, atiraram nele e roubaram o carro junto com seu conteúdo partindo em uma direção desconhecida. Rael tinha apenas 5 anos na época, mas pelo resto de sua vida ele se lembraria do terrível grito de sua mãe por conta da perca de seu marido, e por entender o quão difícil seria para uma jovem criar seu filho sozinha. Que bom que o avô dele os ajudaram, muitas vezes levando seu neto para sua casa para passar o fim de semana. O menino adorava seu avô Patrício, ele era rigoroso e severo, mas gentil e justo. Ele frequentemente levava o menino com ele para a garagem para ajudá-lo a consertar seu carro velho, então seu avô despertou no garoto um amor por mecânica e por carros, ensinando ao neto tudo o que sabia. Depois de um tempo o jovem se formou em cursos de mecânica e foi aprovado para obter todas as categorias de carteiras de motorista. Ele foi para o exército após se tornar um grande profissional. O comandante da unidade estava orgulhoso do jovem soldado, citando suas habilidades e seu tanque como um exemplo de equipamento em perfeita condição técnica. Rael voltou do exército como um homem alto, soldado forte de ombros largos. Sua mãe não reconheceu imediatamente seu filho Rael, e o jovem observou com tristeza, como sua mãe, que outrora era uma bela mulher, não tinha se casado e havia envelhecido. Rael curtiu por pouco tempo sua vida de civil. Como ele queria libertar sua mãe das preocupações devido à falta de dinheiro, o jovem sem muita dificuldade conseguiu um emprego em uma boa empresa de caminhões, onde lhe foi imediatamente confiado um grande e potente caminhão. Um mês depois ele trouxe para casa um bom salário para sua mãe fazer reparos no apartamento e também mudar todos os móveis. Depois de 3 meses ele se casou. As mulheres olhavam para um homem atraente, com bons hábitos e que não bebia, e tentavam conquistá-lo como noivo. Rael não teve muito tempo para pensar e quando se deu conta estava na cerimônia de seu casamento com sua noiva Júlia, que acabou sendo mais rápida que as outras meninas. Após o casamento, eles encontraram um apartamento alugado que poderia ser comprado ao longo do tempo se o casal começasse a ganhar mais. E assim aconteceu, Rael começou a ganhar mais, começou a fazer várias viagens a trabalho deixando Júlia sozinha, ele raramente estava em casa deixando-a sem companhia. Sua parceira o havia avisado várias vezes sobre como esse trabalho afetaria o relacionamento deles, e que poderia acabar dando fim a tudo. No final aconteceu, um dia Rael voltou para casa e encontrou sua esposa nos braços de outro homem. Eles se separaram sem escândalos, Rael pegou suas coisas e foi para a casa de sua mãe. A mãe não estava preocupada porque achava que seu filho não amava sua ex-esposa a ponto de se importar com o término. A mulher não sabia que Rael sofria muito por causa da traição de sua esposa, inclusive ele esperava que sua esposa infiel viesse a ele pedir perdão, e assim a vida continuaria em uma direção calma. Mas Júlia não veio até ele, ela foi embora para uma cidade grande e lá se casou com um rico empresário, ela era esperta e não perdia tempo. Rael ficou angustiado, mas continuou a viver, ele dirigia seu caminhão e nos fins de semana descansava e ajudava a mãe com as tarefas domésticas. Em um dia ele estava imaginando que chegaria logo em casa e comeria um delicioso jantar. Em uma atmosfera calma, o cara dirigiu o dia todo até escurecer, a rodovia estava visivelmente vazia e de repente ele viu ao longe à beira da estrada, uma estranha figura vestida de preto. Era uma mulher de pé na beira da estrada na esperança de conseguir uma carona aparentemente. Rael pisou fundo no freio, a noite estava se aproximando e ele não podia deixar uma mulher sozinha na estrada. Assim que a freira subiu na cabine, ela o cumprimentou e o agradeceu por sua gentileza. O homem pensou consigo mesmo, que mulher bonita. Aqueles enormes olhos verdes olharam para o jovem sob a clássica roupa preta. Tais olhos eram vistos apenas em contos de fadas de princesas. Obrigado, eu não sabia o que fazer, escureceu e eu não estava acompanhada e fiquei com medo de lobos, disse ela. Rael respondeu dizendo, você não precisa ter medo de lobos, mas sim das pessoas porque há muitos criminosos andando por aí. O homem também pensou consigo mesmo, eu preciso parar de falar como um velho de 100 anos, eu devo ter assustado ela.
Mas a jovem não ficou com medo nem envergonhada, ela era uma mulher muito doce e sociável, ela era um pouco diferente das demais freiras. A mulher se apresentou como Maria e começou a questionar Rael sobre seu trabalho. O cara respondeu de bom grado às perguntas da freira e gradualmente a conversa deixou de ser constrangedora. O homem perguntou para onde ela ia. Maria sorriu e respondeu: estou indo para a mesma direção que você. Rael estava curioso e perguntou: por que você se veste assim? Porque ainda não inventaram uma roupa da moda para nós, respondeu ela dando risada. Ela rapidamente mudou o semblante e acrescentou: eu preciso ver meu pai pela última vez enquanto há tempo, porque ele está morrendo e eu quero pedir perdão a ele. Maria aproveitou e contou a Rael sua triste história. O pai da menina era muito rico, ele era um empresário amplamente conhecido no meio dos negócios. Já sua mãe cuidava da casa e da filha. Sua vida seguia como de costume, seus pais se amavam muito até que um terrível desastre aconteceu. A mãe de Maria foi diagnosticada com câncer. Ela morreu 6 meses depois. O pai, desolado de dor, abraçou o caixão no funeral e chorou como nunca havia chorado em toda a sua vida. Maria, quando viu sua mãe descer à sepultura, não aguentou e desmaiou de tristeza e desespero. Dali para frente a vida da menina se tornou muito difícil. O pai começou a beber todos os dias, se trancando sozinho no escritório, e Maria ficava sozinha vagando pela casa. O bom que o homem conseguiu dar a volta por cima e depois de um tempo conseguiu se casar pela segunda vez. Ele trouxe para casa uma mulher que notavelmente se parecia com a sua falecida esposa. Maria ficou surpresa quando viu a mulher de seu pai pela primeira vez. Mas a nova esposa do pai tinha uma disposição completamente diferente da mãe da Maria. Ela era traiçoeira, enganosa e gananciosa. O próprio filho da madrasta, que era da mesma idade que Maria, instalou-se na casa do empresário e começou a morar com eles. O pai, inspirado por um novo amor, não percebeu o que estava acontecendo em sua ausência. O filho da madrasta, Arthur, era como sua mãe. Ele era um jovem mimado e quando ele viu a bela jovem Maria, ele imediatamente começou a falar mal dela abertamente e a importuná-la. Um dia ele emboscou a menina no jardim e quase abusou dela. Maria, em estado emocional crítico e abalado, correu para o escritório de seu pai, onde ela confessou tudo a ele. Mas seu pai, fascinado pela bela madrasta, decidiu que sua própria filha tinha criado tudo isso para causar intriga entre ele e sua jovem esposa. Um escândalo estourou e Maria foi para o convento em lágrimas. Onde ela morava, ela fazia constantes jejuns e orações por 3 anos, e assim seguiu sua nova vida longe da chateação de sua casa. Maria então soube que seu pai havia ficado doente e estava morrendo. Ela sentiu que não queria estar mais atrás das paredes do convento com as outras irmãs quietas, e sua alma implorava por liberdade. O desejo de abraçar seu amado pai era muito forte, então Maria se viu ao lado da estrada que leva à cidade de sua infância para a bela mansão onde seu pai estava morrendo. A mulher disse tristemente: eu não sei como vou ser recebida na minha casa, minha madrasta e seu filho provavelmente não vão me deixar ir até o meu pai. Rael não pensou por muito tempo e disse: Maria, não há motivos para você ir lá sozinha, parece que Arthur é um canalha desesperado, deixe-me ir lá com você, só que primeiro vamos passar na loja e comprar roupas. Não estou te prometendo nada luxuoso, mas pelo menos você estará apresentável. Na cidade, Rael entregou sua carga deixando o caminhão na base. Em seguida, sentou-se e esperou por Maria na loja. Quando ela se aproximou dele vestida com um vestido leve e arejado, o homem percebeu que tinha sentido um sentimento forte e genuíno pela garota. Os jovens pegaram um táxi e rapidamente foram em direção à luxuosa mansão de 3 andares. O portão foi aberto por um guarda que reconheceu a antiga senhora da casa. Maria e Rael passaram pelo jardim com esculturas e detalhes em mármore, entraram, subiram as escadas e seguiram para o quarto do empresário. Quando Maria abriu a porta, ela viu um velho acabado deitado na cama. Ela correu para seu pai moribundo, o abraçou e chorou. O doente olhou para a filha com olhos cheios de angústia e disse: Minha filha, me perdoe, eu sou culpado por você ter ido para longe de casa. Maria o abraçou novamente e disse: Papai, quero que conheça este homem, ele é uma pessoa muito boa e me acompanhou até aqui. O velho estendeu a palma da mão para Rael e se apresentou: Eu sou Marcelo, estou muito feliz em te ver com minha filha. Enquanto eles conversavam, a porta do quarto se abriu e uma voz de mulher foi ouvida: Querido, acorda, o tabelião chegou.
Você não quer deixar sua esposa sem herança, não é? Uma senhora alta disse entrando no quarto acompanhada por um homem de terno e um jovem com uma camisa brilhante. Era a madrasta com seu filho Arthur e um funcionário do cartório. Uma cena silenciosa se seguiu. Arthur abriu a boca surpreso, o tabelião sentiu que algo estava errado e correu para fora do quarto. A madrasta fez uma cara de desagrado e começou a xingar Maria dizendo: "O que essa freira está fazendo aqui? Ela caluniou meu filho e agora decidiu vir para minha casa?" Maria estremeceu e disse baixinho: "E não importa, esta é a casa dos meus pais e te aconselho a sair daqui imediatamente." Rael silenciosamente se aproximou da mulher, pegou ela pelo cotovelo, e a levou até um quarto escuro e pequeno que parecia um armário e a trancou lá. Arthur tentou partir para cima do caminhoneiro, mas foi facilmente dominado e jogado no quarto junto de sua mãe. Maria então chamou a segurança para resolver a situação. O empresário doente tentou se levantar, respirou fundo e começou a contar uma história que surpreendeu todos. O homem em seu auge adoeceu 1 ano depois de sua filha ir embora. Ele não gostava de médicos, então a doença começou a progredir. Marcelo estava perdendo peso rapidamente e seus cabelos e dentes começaram a cair. Sua esposa e enteado entenderam como tudo acabaria, então eles primeiro sugeriram e depois insistiram para um novo testamento ser elaborado, onde ele teria que transferir seus bens e negócios para os membros de sua nova família. A chegada de Maria e Rael arruinaram seus planos, eles falharam em completar a papelada. Marcelo chorou arrependido dizendo: "Eles não terão parte nenhuma da minha herança, eu não vou deixar minha filha passar qualquer tipo de dificuldade financeira." Quando Rael ouviu a história do pai de Maria, ele franziu a testa, algo o assustou e rapidamente ele deu um palpite ao homem doente. "Você precisa ligar para uma ambulância e a polícia, eu acho que você precisa fazer um exame urgentemente." A polícia chegou rapidamente e ouviu brevemente o empresário, após isso eles algemaram a madrasta e o enteado. Rael estava certo, o exame mostrou que uma grande concentração de substância venenosa foi encontrada no sangue de Marcelo e o mataria lentamente. O empresário teve que ser tratado por muito tempo e lentamente apresentou melhoras, embora os médicos ainda não ousassem dar previsões otimistas. Sua esposa e enteado aguardaram julgamento, eles foram acusados de crimes graves que se transformariam em longos anos na prisão. Maria tomou as rédeas dos negócios do pai e fez isso muito bem. Ela e Rael se tornaram um casal amoroso que logo teve um pedido de casamento. Os preparativos para o casamento então começaram. Marcelo estava orgulhoso de sua filha e genro, ele enviou um convite para a festa para amigos de todo o país. Logo após isso, ele teve um merecido descanso permanecendo apenas como um conselheiro para sua filha em assuntos da empresa. Maria também não esqueceu o convento onde ela viveu por muito tempo, e secretamente doou uma grande quantia para a restauração do templo em que passou anos de sua vida. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quiser conhecer a história da mulher que perdeu o marido em um acidente de carro e depois o viu andando na rua, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.